beleza? Começamos aqui, ó, mais um tópico, né? Dando sequência a Física 2. Nós falamos na última aula, né, sobre aquela introdução geral, beleza? Introdução ao estudo do calor. Agora nós vamos falar a respeito de equação termométrica e termômetros, beleza? É exatamente a aula seguinte, a aula Introdução de Calor, beleza? Você que está acompanhando aí, vai seguindo certinho a playlist, tá? Para você não se perder e vamos lá, passo a passo e para fecharmos a matéria, beleza? Vamos trabalhar agora Física 2. Show de bola? Termometria, galera, termometria. Bom, primeiramente, pergunto a vocês mais uma vez, perguntei na outra aula, só que eu não respondi, né? O que é que mede, galera, o que é que mede a temperatura? O que mede a temperatura dos corpos, de substâncias, enfim, o que é que mede? Sim, é o termômetro, Não importa se esse termômetro é digital, é analógico, enfim, se ele é grande, é pequeno, não importa o modelo do instrumento para medir a temperatura. Ele é chamado sempre de termômetro, beleza? Assim como, por exemplo, um manômetro mede intensidade de força, o barômetro mede pressão, beleza? O que mede a temperatura é o termômetro e ponto final, beleza? Galerinha, quando a gente utiliza o termômetro para medir temperaturas, na verdade, essa medida da temperatura é uma medida indireta. Nunca a gente mede diretamente a temperatura de um corpo ou substância. Como entender isso melhor? A gente sempre se utiliza de alguma outra propriedade física, beleza? Que cada propriedade que a gente utiliza para medir temperatura é chamada de grandeza termométrica. Por exemplo, a gente se utiliza do volume, tá? Da variação de volume para medir a temperatura, da dilatação, beleza? Dilatação térmica, assunto que a gente vai, abordar no próximo capítulo, né? Próximo tópico. Também, por exemplo, os termômetros digitais utilizam-se da resistência elétrica. Vamos trabalhar resistência elétrica lá em Física 3, mas a princípio basta saber isso, beleza? Então, a gente não chega diretamente, mede a temperatura, beleza? Quando a gente está atrás desse valor, né, quantitativamente falando, atrás de um valor numérico, a gente se utiliza de alguma propriedade física, seja volume, densidade, resistência elétrica, como eu já citei, para medir a temperatura, beleza? E volume, densidade, dilatação, né, o processo da dilatação, resistência elétrica, são grandezas termométricas, beleza? E para isso, galera, para a gente relacionar temperatura com alguma outra grandeza, que aqui eu denominei de grandeza X, beleza? Para usarmos um exemplo genérico, a gente vai se utilizar da equação termométrica, beleza? Sempre vai ser uma equação do primeiro grau. E sabemos lá da matemática, uma equação do primeiro grau tem esta cara aqui, né? AX mais B. Só que lá é o que? Y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Aqui nós temos o T de temperatura, x é a nossa grandeza termométrica, que, repito, pode ser volume, pode ser densidade, pode ser resistência elétrica, beleza? Chamamos de x. A e B são valores constantes, são valores que não variam. O que varia é a temperatura de acordo com esta grandeza termométrica escolhida. Vamos lá, volume, beleza? Por exemplo, agora A e B não variam, são constantes. Se é uma equação do primeiro grau, nós sabemos que o A tem que ser diferente de zero, até que também nenhuma novidade. Isso vem lá da matemática, tranquilo? Então, isso aqui é um exemplo de equação termométrica, beleza? Temperatura em função de alguma grandeza termométrica. Beleza, aí temos aqui o gráfico, né, relacionando a temperatura T, né, que pode estar na escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, como a gente vai ver daqui a pouco, em função de alguma propriedade termométrica qualquer. Vamos lá, em função da resistência elétrica. Pode ser a temperatura aumenta
por exemplo, se a resistência elétrica aumentar, a temperatura diminui, se a resistência elétrica diminuir. Tá aí, usamos temperatura, beleza? Estamos medindo temperatura de um corpo ou substância em função da grandeza termométrica resistência elétrica. Belezinha, galera? Então, show de bola! Esse próximo tópico aqui, vamos falar a respeito dos termômetros propriamente ditos, beleza? Aqui, por exemplo, no primeiro caso, nós temos um termômetro de mercúrio, né? O que seria um termômetro de mercúrio? Por que esse nome? Porque o líquido que vai ser dilatado, né, quando a pressão aumentar, essa parte que vai esquentar, né? Essa aqui nós sabemos é a região que geralmente fica debaixo do braço da pessoa, né, ou na língua, para medir a temperatura de uma pessoa que está com suspeita de febre, né? Se a gente quiser constatar, a gente coloca essa região aqui chamada de bulbo sobre o braço ou dentro da boca, não é assim que faz? Então, por que termômetro de mercúrio? Este líquido aqui, que eu representei, né, em vermelho, é o tal do mercúrio. Tem literalmente mercúrio aqui dentro, beleza? Aqui nós temos os valores, né, atribuídos a essa escala aqui. Já conheceremos as escalas termométricas mais usuais, beleza? Esse tubo por completo é a haste. Essa variação, por exemplo, aqui, ó, daqui até aqui, é a altura da coluna de mercúrio, e é assim que a gente mede a temperatura de um corpo, tá? Então, ó, por exemplo, aqui esse corpo, essa pessoa, né, se for um corpo humano ou uma substância, estaria a temperatura de 10 graus. Mas 10 graus o quê? 10 graus Celsius? Pode ser, porque vocês conhecem bastante a escala Celsius. Repito, vamos já falar sobre ela, porque é a que mais usamos no Brasil, beleza? É a mais usual. Tranquilo. Então, recapitulando, aqui é a região chamada de bulbo, essa região mais larga. Temos aqui os valores, né, atribuídos à escala. Temos uma haste capilar, né, de material de vidro, e a altura da coluna de mercúrio, beleza? Outro termômetro, galera, muito utilizado é o termômetro de máxima e de mínima. O nome dele é esse mesmo, termômetro de máxima e de mínima. Galerinha, quando que esse termômetro é utilizado? Ele é utilizado bastante lá na meteorologia, né? Quando se quer saber qual foi a temperatura máxima e a temperatura mínima num determinado período. Geralmente esse período é de um dia, né? Qual foi a temperatura máxima num determinado dia e qual foi a mínima, beleza? Como que ele funciona, galera? Hoje em dia, já adianto que usam-se mais os digitais, mas até hoje ele é utilizado. Bom, como que ele funciona? Por exemplo, vamos aqui conhecer. Vocês já podem perceber que o desenho não é o meu forte, né? Mas aqui, ó, essa região vermelha é o mercúrio, beleza? Nós temos aqui duas marcações, né? Onde são chamadas de índice. Então aqui temos um índice aqui, tá dando para ver daí? Temos um outro índice aqui, é um desenho na transversal. Essa região em azul é um líquido, né? É o álcool. E essa região aqui, que não contém nada, é uma região que possui um vácuo parcial. Região de vácuo é uma região que não tem ar, né? Só que assim, não que ela esteja zerada de ar, ela tem pouquíssimo, por isso que a gente diz que é um vácuo parcial, beleza, galera? Então o que acontece? Quando a temperatura aumenta, quando esquenta, o álcool, né, o líquido azul, o álcool vai dilatar, beleza? Vai dilatar, com isso empurrando o mercúrio para o lado direito, tá? Vamos lá, a haste do lado direito. Com isso, ele vai subir, beleza? Até chegar ao índice, carregando esse índice. Quando ocorrer isso, né, a gente vai ter registrado a maior temperatura, quando carregar o índice. Em contrapartida, quando resfriar, portanto, quando a temperatura cair, beleza? O álcool vai se contrair. O contrário de dilatar é contrair. Vai se contrair, fazendo com que o mercúrio empurre o álcool, beleza? E venha subindo pela haste do lado esquerdo até carregar o índice que está aqui, ó, do lado esquerdo. Quando o índice for carregado, nós vamos ter registrado aí a menor temperatura do dia. Beleza? Esquentou, vai dilatar o álcool. A gente vai descobrir a maior temperatura registrada naquele dia.
beleza? Sabemos que a temperatura vai variando, né, durante o dia, beleza? E quando o álcool contrair, quando a temperatura baixar, beleza? Quando houver um resfriamento, o álcool vai se contrair, o mercúrio vai subir e vai carregar o índice para registrar a menor temperatura. Bem tranquilo, né? Então, termômetro de mercúrio é o comum, né? O mais utilizado aí. Temos o termômetro também para registrar as temperaturas máxima e mínima de um determinado período. Pode ser de uma semana. Queremos saber qual foi a temperatura máxima nesta semana aqui, a mínima. Mas geralmente esse período é de um dia. Eles querem sempre saber qual foi a temperatura máxima registrada naquele dia e qual foi a mínima, beleza? Esse é o mercúrio, né? É o mercúrio, vocês veem com o mercúrio. É o termômetro de máximo e de mínima. Show? Galerinha, vamos agora às escalas termométricas, tá? Existem diversas escalas termométricas. Vocês podem fazer uma escala termométrica, beleza? Mas aquelas que são as mais usuais, que são aceitas pela comunidade científica, né, mais usadas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Repito, não existem somente essas escalas, existem outras. Tem a escala Rankine também, por exemplo, mas conhecendo estas três aqui já é o suficiente, são as mais faladas. Por exemplo, a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, é a escala do Sistema Internacional de Unidades. Lembra dele? Né? Cuja sigla é o SI, né? Sistema Internacional. Por quê? Igual, velocidade. Qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? É o metro por segundo. Unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. Beleza? Então, o Sistema Internacional de Unidades, já falamos sobre ele, não vou estender muito não. Então, o Kelvin é a unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades. E aqui vai uma curiosidade, beleza? Por exemplo, quando a gente quer analisar uma temperatura, por exemplo, 25, aí tem o símbolo do Celsius. Como que a gente lê? 25 graus Celsius. Fahrenheit, 25 graus Fahrenheit. Quando a gente vai falar o Kelvin, a gente não diz a palavra grau, beleza? Por exemplo, não existe 25 graus Kelvin, não existe, tá? Como que a gente fala? 25 kelvins, beleza? 25 Kelvin. A temperatura, 25 Kelvin. Ah, nunca ouvi falar nisso. Por quê? A gente usa muito a Celsius. Fahrenheit é muito utilizada nos países, né, de língua inglesa. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, se vocês viajarem para lá, vocês vão ver que as marcações nos termômetros vai estar lá, ó, tantos graus Fahrenheit, beleza? Usa-se muito essa escala nos países de língua inglesa. Show? Então, as três escalas mais usuais são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E qual é a relação entre elas? Bom, primeiro, eu falei aí que vocês mesmos podem fazer uma escala, criar uma escala, né? Mas o que é preciso para a gente criar uma escala, né, para um termômetro? Bom, para a gente construir um termômetro, galera, primeiro, temos que fazer a sua graduação. Nós temos que graduar esse termômetro. O que significa graduar um termômetro? Significa que a gente vai fazer divisões, beleza? Nós vamos escolher dois pontos fixos, tá? Aqui, ó, esses pontos aqui que eu marquei são chamados de pontos fixos, tá vendo? Ó, na escala Celsius, 0, 100. Na escala Fahrenheit, 32, 212. Na escala Kelvin, menos 273 e 373. Foram dois pontos fixos escolhidos. Geralmente esses pontos são escolhidos, né, de forma arbitrária, beleza? Não tem um motivo especial para escolhê-los. Beleza. Escolheu dois pontos fixos, fez a divisão, por exemplo, aqui na escala Celsius, nós temos, né, a divisão em 100 partes iguais, não é mesmo? De 0 a 100, 100 partes iguais. De 32 a 212. 180 partes foi dividido entre os pontos fixos. E na escala Kelvin, também a divisão de 100 graus, 100 graus não, a divisão de 100 partes iguais. Belezinha, galera? Então, 0, 100, 32, 212, menos 273 e 373 são os pontos fixos. Para a gente montar um termômetro, primeiro temos que graduá-lo. Graduar isso. A gente vai escolher dois pontos fixos, beleza? Vamos dividir
o termômetro em partes iguais, atribuindo valores numéricos, beleza? Aqui 0, sei lá, se fosse variando de 10 em 10, 10, 20, 30, beleza? E o que a gente tem que fazer após graduar o termômetro? A gente tem, galera, que calibrar o termômetro, beleza? Calibrar. O que significa calibrar um termômetro? A gente vai ver que bom, então o que significa calibrar? A calibração, galera, é a escolha dos dois pontos fixos, tá? Para separar bem, vamos lá, vamos voltar. Quando a gente escolhe os pontos fixos, a gente está calibrando, beleza? O nosso termômetro. Quando a gente faz a divisão, beleza? Né? Segundo os valores numéricos, né? 1, 2, 3, enfim, a gente está graduando esse termômetro segundo a nossa escala, né? Temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, beleza? Então, galera, o que acontece? Essas daqui são as escalas mais usuais, portanto, sempre vocês vão ver aí nas questões uma variação, tá? Variação, por exemplo, como a gente faz para mudar de Celsius para Fahrenheit, como que a gente faz para mudar de Celsius para Kelvin, beleza? Qual é a relação? É o nosso próximo tópico ali, ó. Relação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, beleza? Relação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Por exemplo, como que a gente relaciona as escalas Celsius e Fahrenheit, tá? São escalas termométricas, galera, para a gente medir, tá? Para a gente medir temperatura. São os nomes das escalas. Por exemplo, ó, TF é a temperatura em grau Fahrenheit, beleza? TK vai ser temperatura em Kelvin, lembrando, não se diz grau Kelvin, tá? TK é temperatura em Kelvin, TC temperatura em graus Celsius, beleza? Então vamos lá, TF, que é a temperatura em graus Fahrenheit, é igual a 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius, né? TC mais 32. Beleza? Ou, se vocês não gostam de trabalhar com número decimal, né, que é um número com vírgula, vocês também podem relacionar o seguinte, ó, temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, beleza? E como que a gente relaciona temperatura em Kelvin e em graus Celsius? Vamos lá, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Tranquilo, né, galera? Vamos usar aqui, vamos usar os exemplos, ó. Por exemplo, se eu quiser passar, quiser saber, né? Vamos lá. TC, ó, TF, melhor, TF. Eu quero saber 59 graus. 59 graus Fahrenheit, tá? A temperatura 59 graus Fahrenheit em graus Celsius. E aí, como que a gente faz isso? Eu tenho uma temperatura, tá? Que está em Fahrenheit, em grau Fahrenheit, 59. Eu quero passar para grau Celsius. Vocês podem usar esta ou esta fórmula aqui. Vamos usar a segunda? Então a gente sabe o seguinte, ó. Temperatura em graus Celsius dividido para 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit, ó, 59. Beleza? Menos 32, só estou substituindo, sobre 9. Beleza, então ó, vamos lá. Temperatura em graus Celsius está para 5, assim como 59 menos 32, 27. 27 sobre 9. Beleza? Então, temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a quanto? 27 por 9, 3. Igual a 3. Isso vai implicar temperatura em graus Celsius, 15 vezes 3, 5 vezes 3, 15, né? 15 graus Celsius. Galerinha, então, 59 graus Fahrenheit é equivalente a 15 graus Celsius, beleza? Através da fórmula, nós fizemos essa conversão. Agora um exemplo aí, vamos lá. Eu quero saber 12 graus, beleza? 12 graus Celsius, eu quero passar para Kelvin. E aí, como que eu faço isso?
né? Kelvin estamos chamando de TK, né? Kelvin, vamos lá, só para manter o padrão. Estamos chamando a temperatura em Kelvin, né? De TK. Então estamos passando 12 graus Celsius para TK. Como que a gente faz isso? Temperatura em Kelvin não é igual a temperatura em graus Celsius mais 273? Então, galera, ó, TK, né, que é a temperatura em Kelvin, vai ser, ó, graus em Celsius, 12. 12 mais 273. Isso é igual a 5,8. Então, 2,7, como era? 285. 285, beleza? 285 Kelvin. Cuidado, hein? Não se diz, nem se escreve 285 graus Kelvin. 285 Kelvin, beleza? Tranquilo, né? Cai bastante também. Mudança aí, ó. Conversão de uma escala em outra. Escala Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin, é assim. Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Fahrenheit. Temos duas formas de fazer. Ah, professor, e de Kelvin para Fahrenheit? Tranquilo, pô. Né? Por exemplo, ó, se vocês quiserem saber, eu vou deixar como exercício. Tirem o grau Celsius, ó, grau Celsius pode entrar como, tá vendo? Isola lá e substitui aqui. Vocês vão conseguir relacionar Kelvin com Fahrenheit. Tranquilo? Então, beleza. Então, com isso, galera, fechamos mais um capítulo aqui, show? O próximo que a gente vai pegar de Física 2 vai ser dilatação térmica, beleza? Então vamos acompanhando as aulas, também vou gravar a dinâmica, show? E vamos que vamos, até a próxima aula!